falar um pouquinho sobre poesia, falar do meu livro Incorrentes e falar um pouquinho sobre como a gente interpreta poemas. Então, estamos em duas telas, vou olhar para cá, vou olhar para lá, e aí, se vocês quiserem chamar as pessoas para falar, para escutar, fiquem à vontade. A gente vai falar, não vai ser muito tempo não, tá bom? Então, vou falar aí uns 15, 20 minutos sobre a poesia, o poema, depois falo um pouquinho sobre o livro. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer também, a gente vai trocando uma ideia. Fechou? Ó, quem recebeu o e-mail viu que eu fiz uma propaganda, porque eu fiz essa camiseta aqui, ó, camiseta Incorrentes, a tal. Se alguém, cara, eu não tenho uma lojinha, não faço, mas se alguém achar muito legal e quiser, depois me escreve aí que a gente conversa. Eu conto para vocês como eu fiz, onde eu fiz, quanto ficou, e aí se vocês quiserem uma camisetinha sobre o livro, é nóis, beleza? Bora lá. Seguinte, cara, vamos falar um pouquinho sobre poema e poesia, porque vocês compraram um livro de poema, compraram um livro de poesia, quem comprou, quem não comprou, não tem problema, vai falar sobre poema e poesia igual. E aí, o que que acontece? Para que a gente tenha uma noção um pouquinho melhor de como se lê, né? Do que a gente faz quando a gente lê poema, o que a gente faz quando a gente lê poesia, eu resolvi fazer essa aula aqui também, como havia prometido, né, anteriormente. E aí, cara, antes da gente falar um pouquinho de fato sobre poema e poesia, gostaria que vocês pensassem o seguinte: quando eu começo a ler um livro e esse livro é um livro de poema, o que acontece? Há uma forma ali mais ou menos estabelecida de colocar as coisas em verso, e isso a gente convencionou a chamar de poema, isso a gente convencionou a chamar de poesia. Só que a leitura desse tipo de texto, ela pede um olhar que não é um olhar viciado. Então, se eu pego aqui, ó, vou pegar um livro aqui para vocês, tá? Uma olhadinha. Esse livro aqui é Luiz de Pirandello, Um Teatro para Marta Aba. Aí eu abro o livro, você começa a ver o que você vê. É um livro corrido, né? Então você vai ler lá a indicação parecia perfeita e Guido Salvini partiu para Milão e fez de então é um texto analítico. A pessoa está analisando, a pessoa está descrevendo. Isso aqui não é um texto de poesia. Então quando você vai ler um texto poético, você não pode ler da mesma forma como você lê esse texto analítico. É diferente. Ou a forma como você entra na poesia é diferente. Isso porque o sujeito que escreveu, e no caso eu, mas tem um outro aqui, ó, do Bruno Malavolto, quase. O Bruno também escreve poema, então o Bruno também tem uma ideia sobre poema. Ou esse aqui, ó, A Pele da Pitanga, da Eugênia Uniflora, que na verdade é a Jéssica Jankowski. Então é um livro de poema, então é diferente o modo como você entra no livro. E por quê? Porque o modo como você entra no livro, ele depende também do modo como o sujeito escritor, a pessoa que construiu o texto, pensou no próprio texto. Vou dar um spoiler aqui do meu, olha cá que interessante. Tem um poema chamado 13 de Maio Censurado. E aí se liga o que eu fiz, ó. Se liga o que eu fiz. Eu censurei parte do meu texto. Quer dizer, eu passei linhas por sobre o que está escrito para que a pessoa que vai ler perceba a ideia de censura que eu queria dar. E essa ideia tem que ser transmitida pelo tema, mas também pela forma. E aqui você percebe que essa foi a prova final do livro. E eu pedi para fazer alterações, a gente vai modificando até a coisa ficar pronta, cara. Tem bastante coisa aí acontecendo. Então, quando a gente está lendo um texto de poema, um texto de poesia, a gente precisa levar isso em consideração, que tem forma de ler que é bastante diferente da forma dos textos da tradição. E por quê?
E aí eu volto, porque o sujeito que pensou o texto poético, pensou nele querendo trabalhar de uma forma um pouco, entre aspas, mais criativa em relação à linguagem. Então seria interessante a gente fazer uma rápida discussão sobre criatividade. E aí eu pegaria aqui para vocês, não sei se vocês conhecem a citação do Einstein. E o Einstein fez a seguinte citação, ele falou, ó, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação envolve o mundo. Cara, o Einstein, o gênio da física, disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. O que estava na cabeça do Einstein quando ele falou isso, que a imaginação é mais importante que o conhecimento, cara? Então, será que ele queria dizer que o conhecimento é ruim, que o conhecimento não é importante? Bicho, lógico que não. Quando o Einstein está falando que a imaginação é mais importante que o conhecimento, a gente tem que levar em consideração que para imaginar, e o texto poético normalmente ele é bastante imaginativo, para imaginar a gente deve ter um conhecimento prévio das coisas. Só que quando você conhece puro e simplesmente e repete o conhecimento, não há nada de inovador. Então, quando a gente tem imaginação, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar aquilo que a gente conhece e reconstruir. Aí a sacada do Einstein. Por que ele diz que a imaginação então é mais importante que o conhecimento? Ora, porque quando você conhece alguma coisa, essa coisa é sua, tá maravilha. Mas quando você conhece e imagina novas formas de trabalhar com essa mesma coisa, aí, bicho, você consegue transformar o mundo. Essa é a grande sacada. Beleza? Beleza. Então a gente parte dessa ideia de imaginação e vai abrindo, vai ampliando. Eu pego também uma outra ideia de duas filósofas e psicólogas, cara, chamada Moreno Marimon e Genoveva Sastre, e elas dizem o seguinte, ó: nós, seres humanos, mais ou menos isso, só consideramos real aquilo em que acreditamos e só cremos possível o que somos capazes de imaginar. Olha, a gente só considera real aquilo no que a gente acredita. Então, o que é real? Aquilo em que eu acredito. E eu só acho que algo é possível quando eu sou capaz de imaginar essa coisa. Olha lá, pega o Einstein e aí coloca aqui também essa ideia da Sastre com a Marimon e a gente vai entendendo como é que a gente constrói o universo. Então, conforme eu acredito que as coisas são capazes de existir, eu considero que elas podem vir a ser reais. E quanto mais eu acho que posso imaginar alguma coisa, mais isso é possível de existir. Se liga. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Então, imagina que eu tenho um filho. Eu não tenho, mas imagina. Tenho um filho, e aí, como eu sei, ó, eu sei que meu filho gosta de balão de bexiga, eu dei um rolê com ele, tava passeando com meu filho, e aí eu resolvi comprar uma bexiga para ele. Olha que massa. Eu fiz aí o que tinha que ser feito. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar uma bexiga pro meu filho e dei. E por quê? Porque eu sei que ele gosta de bexiga. Se ele não gostasse de bexiga, eu não daria. Essa é a grande questão. Ótimo. Agora imagina o seguinte. Que eu sei, eu tô passeando ainda com meu filho, eu sei que ele gosta de bexiga, e aí eu pensei, cara, mas dar uma bexiga para ele é apenas reproduzir aquilo que a gente já faz, já deixa de fazer, conhece, etc. Então, ao invés de apenas dar uma bexiga para ele, eu vou dar uma bexiga que se transforma num cachorrinho, uma bexiga que é uma escultura, manja? Então aí eu consegui trabalhar de forma criativa. Valmir, por que eu consegui trabalhar de forma criativa? Porque eu peguei algo que existe e imaginei novas formas de pensar e trabalhar com isso que existe. Percebe o que é imaginação? Então, a imaginação é trabalhar com aquilo que já existe e constituir novidades com o que já existe. Então, imaginar é criar e inventar imagens de mundos e situações possíveis e impossíveis. É isso que a gente faz com a imaginação. E o que isso tem a ver com poema e poesia? Bastante coisa a ver, porque a gente sai da imaginação e vem para a criatividade. Mas eu ainda não cheguei no poema e na poesia. Se liga aqui, ó. Quando a gente sai da imaginação, eu quero
pensar aqui com vocês e fazer um desafio. Tem um cara chamado Carl Dunker. Esse Carl Dunker, em 1945, ele construiu o tal do problema da vela, bicho. Eu quero ver se você é capaz de compreender comigo o problema da vela. E aí é o seguinte, vem comigo. Você tem uma caixinha de fósforo com fósforo dentro. Você tem uma vela e você tem algumas taxinhas. Você tem uma caixinha de fósforo com fósforo dentro. Você tem uma vela apagada e você tem algumas taxinhas. Qual que é o seu desafio? Seu desafio é acender a vela e pregá-la numa parede de tal modo que a cera da vela não caia na mesa ou no chão. Como é que você faz isso? Então se liga, você tem uma caixinha de taxinhas, você tem uma vela apagada e você tem uma caixa de fósforo com fósforo dentro. Bicho, você tem que acender a vela, pregar essa vela na parede, de um modo que a cera da vela não caia nem na mesa nem no chão. Como é que você faz isso? Então você vai ter que se valer de criatividade. Vamos ver como assim? Olha, você tem que pegar o que existe e remontar, remodelar. Essa é a parada. E é esse modelo de pensamento que você precisa ter quando está lendo também um texto poético. Porque o texto poético, ele retrabalha o real. Ele faz com que você creia possível determinadas coisas que não necessariamente pareciam. Então, uma sacada seria, ó, você pensou aí já? Já pensou? Pensa, como é que você faria isso, cara? Como é que você faria isso? Então, uma sacada, vamos lá, para a gente caminhar. Uma sacada seria, você tira os fósforos de dentro da caixinha, e aí você fica com uma caixinha ali, certo? A caixinha. Tira os fósforos de dentro da caixinha. Aí você pega a taxinha e cola na caixa de fósforo, pá, pá, e gruda na parede. Com o fósforo que você tem, você vai acender a vela e grudar a caixinha na parede e botar a vela dentro da caixa. Vamos ver por que você está me dando esse exemplo. Porque desse experimento do Dunker é que surgiu a ideia de pensar fora da caixa. Sabe quando as pessoas falam, você tem que pensar fora da caixa? De onde saiu isso? Desse experimento do Dunker que eu acabei de contar para você. Então, qual que é o impedimento para a criatividade? É ver a caixinha só como um recipiente, mas ela pode ser mais do que um recipiente pro fósforo. Ela pode ser aquilo onde a gente vai fixar as coisas, bicho. Então, qual que é o fator de criatividade? Você dá novas funcionalidades aos objetos. Então, o criativo, ele dá novas funcionalidades aos objetos. Então, quando a gente tem uma tendência a encaixar, a gente tem um impedimento da criatividade. Então, quando você estiver lendo um poema, você precisa levar isso em consideração, porque há uma tendência do poema e da poesia a sair da caixa, nesse sentido. Isto é, há uma tendência do poema e da poesia a dar novas funcionalidades às coisas. Então, quando você leva isso em consideração, você é capaz de ler poesia melhor. Então, você pensa nos limites físicos das coisas, das palavras e das ideias e amplia. Se isso está mais ou menos claro na sua cabeça, quando você vai ler o poema, putz, você lê melhor. Você lê de uma forma mais apurada. Então, vem cá, mas, ó, quero que você faça o seguinte, você vai fechar os olhos e eu quero que você imagine uma praia ao pôr do sol. E agora eu quero que você imagine tudo lá, hein? Quero que você imagine uma praia ao pôr do sol. Vai. 5 segundos. Se você é criativo ou criativa, você pensou algumas coisas que quem está com a criatividade relativamente baixa ou não sabe lidar com isso, não conseguiu pensar. Qual que é o impedimento aqui à criatividade? Você apenas repetir padrões. Então o que você faz? Ah, Valmir, é para pensar numa praia, pôr do sol, então você fala de cor, do sol, da água, da areia. Só que o criativo ou a criativa vai fazer diferente, bicho. Vai dar atenção também ao geral, mas muito aos detalhes. Então a pessoa mais criativa vai pensar nos detalhes. Aí você vai ler o poema do Valmir, o 13 de maio censurado, por exemplo, que é esse aqui, e aí, ó, 13 de maio censurado, e o que você vai fazer? Pô, vai dar atenção aos detalhes. Você não vai simplesmente pensar no texto de forma geral. Por que chama 13 de maio? Por que chama censurado? Por que ele censurou? E aí os detalhes, né? Tem detalhe no fim desse texto.
E esses detalhes são importantes quando você estiver lendo. Então, para valer a pena a leitura, você não vai ficar só no geral. Captou? Então, no sentido da praia, você poderia pensar na espuma da água, nas palmeiras, na direção do vento, na quantidade de pessoas que tinham, na cor das pessoas, na cor das roupas das pessoas. E tudo isso seria fator de criatividade. Que se você está prestando atenção só no geral, você deixa passar. E ler poema, ler poesia, prestando atenção só no geral, é só ideia geral. Não, bicho, não é só ideia geral. Ou o Valmir, o Bruno Malavolta, a Jéssica Ankoski, essas pessoas que eu mostrei aqui agora. São pessoas que pensaram o texto, mas não só numa ideia, tem uma ideia geral. Tá, mas como é que eu organizo essa ideia para chegar no ponto? Então, quais são os detalhes, os pontos específicos, cada uma das coisinhas que ficaram ali? Isso tudo é para ser levado em consideração. Legal? Legal. Então, vamos caminhar aqui, ó. Se eu perguntasse para vocês concordam com a ideia de que poemas são feitos com sentimento? Poema é feito com sentimento. Você leva isso a sério? Eu espero que não. Porque o poema ele pode até ser feito a partir de um sentimento de alguém que pensou e sentiu, etc. Mas não, o poema é feito com palavra. O poema é feito com palavra. Então, o sentimento que não se transforma em palavra não é poema. A poesia do mundo está no lirismo, a poesia está no sentimento, mas o poema é a transformação desse sentimento numa forma, captou? Então a poesia, ela sim, ó, diferença, poesia e poema são diferentes. A poesia está primeiramente ligada à expressão dos sentimentos e das emoções, vai dizer o T.S. Eliot. Exatamente. Então ele vai dizer que as pessoas que o poeta atinge, certo? São pessoas que vão perceber melhor o que sentem. E é por isso que a gente às vezes associa a poesia ao poema, né? Porque se você sente algo, isso tem a ver com a poesia. Só que o poema é a transformação dessa poesia, do sentimento, numa forma. Então a poesia tem a ver com sentimento, tem a ver com emoção, tem a ver com constituição mental. É por isso que tem lirismo. Mas o poema não, o poema é materialização. O poema é o que lemos, a poesia é o que sentimos. Guarda isso, o poema é o que lemos, a poesia é o que sentimos. Guardou? O poema é o que lemos, a poesia é o que sentimos. Então, se eu pego lá a Constituição da República Federal do Brasil, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Se eu colocar isso em verso, não significa que virou poema, cara. É porque o poema precisa de ritmo. Então não é só botar verso. É necessário levar em consideração o ritmo. Então, pensa assim, o que é o ritmo? Ritmo é alternância. Sílaba forte, sílaba fraca dentro do texto. Isso é ritmo. Quando a gente fala de poema, então a gente está falando dessas coisas. Se liga num poema do Fernando Pessoa aqui, ó, que eu acho interessante que a gente leia. É um poema curtinho. Diz assim, ó. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Lindo demais esse poema. Só que se liga, cara, quando você começa esses primeiros 4 versos, ó. Para ser grande, ser inteiro. Então o cara tá dizendo, se você quiser ser grande, você tem que ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Então você não pode exagerar, ou seja, deixar maior coisas que são suas, nem excluir coisas que são suas. Ser todo em cada coisa, ou seja, cada coisa que você vai fazer, você não vai com metade, com meia força, com meia bomba. Vai de verdade. Põe quanto és no mínimo que fazes. Cada uma das coisas que você for fazer, até que se for matar uma barata, você vai colocar tudo de você ali. Até aí, linguagem objetiva, etc. Você vai dizer, pô, Valmir, nem parece poema. Mas se liga no modo como isso vai se transformar nos 2 últimos versos. Ele vai dizer, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Cara, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Olha que lindo o ritmo que tem aqui, ó. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. E olha que sacada maravilhosa. Vamos
pensa, ah, vamos tirar lago. Porque a poesia é sentimento mesmo, então tanto faz. Agora olha que se liga. Assim em cada rio a lua toda brilha. Putz, não é a mesma coisa. Assim em cada mar a lua toda brilha. Não é a mesma coisa. Assim em cada riacho a lua toda brilha. Não é a mesma coisa. Assim em cada lagoa a lua toda brilha. Não é a mesma coisa. Assim em cada lago a lua toda brilha. E por que lago? Assim, em cada lago a lua toda. Lago a lua, lago a lua. Então, essa escolha das palavras é que transforma o poema. Então, bicho, tá querendo pensar em poema, vai ler o livro do Valmir, presta atenção na seleção e na combinação das palavras, porque é isso que faz a poesia se transformar em poema, é a combinação e a seleção das palavras. Então, do ponto de vista da forma, as palavras em um poema são escolhidas em função do quê? Do som, da imagem e do sentido que elas tem. Ou seja, guarda isso, o poema nasce da seleção e da combinação de palavras. As palavras que compõem os poemas são escolhidas por conta de seu som, de seu sentido e ou da imagem que carregam. Então, se eu ler aqui um trechinho de um poema para vocês, ó, um poema do Valmir, quer ver? Vou pegar um trechinho. Poema As Coisas Findas. Eu vou lá. Sempre me lembro dos dias da minha infância, sempre me lembro dos rios impossíveis em que nunca nadei, sempre me lembro das viagens absurdas que nunca fiz, sempre me lembro dos olhares assustados que nunca lancei e dos olhares cabisbaixos que nunca me viram, sempre me lembro do parquinho ali perto em que nunca corri. E aí eu vou! Então sempre me lembro disso, sempre me lembro. Cara, por que eu fico repetindo neste texto? Então, eu escrevi, mas é um eu lírico que está falando ali. Por que essa voz dentro do texto fica repetindo sempre me lembro, sempre me lembro, sempre me lembro? Cara, e aí eu pergunto para vocês, será que esse som sempre me lembro se transforma em uma espécie de oração, né? Sempre me lembro de tal coisa, sempre me lembro de tal coisa. E mais ainda, quando a gente fala de lembrança, quando a gente diz, eu quero esquecer tal coisa, a gente também se recorda, né? A gente se recorda porque fala que quer esquecer, eu quero esquecer fulaninho. Você diz, eu quero esquecer, automaticamente você tá lembrando. Então, lembrar é uma forma de impedir o esquecimento. Mesmo que você diga que quer esquecer, você fala, eu quero esquecer tal pessoa esse final de semana. Pô, você acabou de lembrar dela. Então, claramente você está retomando o tempo todo dessa retomada. Então aqui, ó, tem som, tem sentido das palavras, sempre me lembro. Olha o título, As Coisas Findas é o título desse poema. As coisas findas, as coisas que acabam. Mas eu tô dizendo que sempre me lembro. Tem uma posição aí para pensar. E a imagem, né? Eu quero que você pense nisso. Sempre me lembro dos dias de minha infância. Cria imagem mental na sua cabeça. Aí você vai ler poema, aí você vai ler poesia, aí você vai entender como é que o jogo é jogado. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Então, ó, era isso aí que a gente tinha para trocar de ideia. Então, queria muito que você guardasse essas ideias com você. Por quê? Porque é assim que a banda toca, não é? É desse jeito aí que a gente chega na ideia final, a gente chega no ponto final aqui da nossa análise. Era isso. Espero que com essas ideias vocês sejam capazes de compreender melhor meu livro em Correntes e compreender melhor os poemas e as poesias também. Eu acho que faz bem quando a gente olha de forma um pouco mais criativa para as coisas e a gente entende que falar em poema não é falar só do geral, é falar do detalhe, presta atenção no detalhe, e é falar do som, do sentido e da imagem. Fechou? Era isso. Tamo junto. Se precisar, me escreve. Tem as redes sociais, você me encontra aí. Fala comigo. E em breve, só para contar, então, lá para segunda quinzena de dezembro, eu devo receber os livros, assinar e começar a entregar para vocês. É capaz de até o Natal
aproximadamente, depois do Hexa do Brasil aí, a gente já esteja com os livros em mãos e felizes e contentes. Fechou? É isso, hein? Grande abraço, fiquem bem e até mais!